Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje vamos dar início a mais uma série de vídeos aqui no canal, aqui no Mile High Brasil, que é a série de análise de contratos, né? O draft passou, a gente entra naquele período aí da off-season que é o mais moroso, com poucas notícias. Sean Payton mantendo aí uma descrição bastante elevada nos treinos que tivemos até agora. Então a gente vai aproveitar esse tempo aqui para fazer assim, para a gente analisar aqueles contratos, os contratos maiores que o Denver Broncos assinou nessa off-season, né? Que seriam basicamente 4 jogadores, né? O guard Ben Powers, o right tackle Mike McGlinchey, o defensive lineman Zach Allen e o nosso já conhecido inside linebacker Alex Singleton. A gente vai falar também um pouco sobre o Jerry Jeudy e ao final dessa série nós vamos fazer um vídeo para mostrar o impacto que esses novos contratos tiveram não só para esse ano 2023, mas para o futuro também, para 2024, né? Vamos ver qual que é a situação do salary cap dos Broncos para o ano que vem e o que, que isso representa de maneira geral para a formação do elenco na era Sean Payton aí, não só para esse ano, mas também no longo prazo, né? O que, que esses contratos grandes representam para o Denver Broncos, tá bom? Então a gente vai começar hoje aqui com o guard Ben Powers. E antes da gente começar o vídeo aqui, vocês já sabem, né? Inscreva-se aí no nosso canal, deixa o seu comentário. Se você gostar daquele vídeo aí, do vídeo, deixa aquele like pra gente no final do vídeo, porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil. Então vamos lá, galera. Vamos começar então nossa série falando aí de Ben Powers, guard que veio do Baltimore Ravens, e ele assinou um contrato de 4 anos com o Denver Broncos, né? Vamos ver aí então os números gerais do contrato do Ben Powers. Então, esses são dados do Over the Cap, tá bom? Lá no overthecap.com você pode encontrar esses dados com maior precisão. Ele assinou um contrato com valor total de 52 milhões de dólares. Então, toda vez que eu colocar nessa tela aí para vocês esse M maiúsculo, lembre-se que são milhões de dólares americanos, né? Então, 52 milhões de dólares e uma duração total de 4 anos. Então, isso daí, 13 milhões de dólares por ano, né? É um valor alto para um guard, mas que não é exatamente ali a prateleira de cima, né, o lugar mais bem pago, né. E ele teve aí um bônus de assinatura de 13 milhões de dólares, esse é um dinheiro que ele recebe na hora que ele assina o contrato, e o total garantido do contrato é de 27 milhões de dólares, o que representa aí 52% do salário. Então, logo de cara, a gente pode dizer algumas coisas aí, né? Primeiro que esse valor anual, eu já disse, é alto para um guard, mas não é exatamente o guard mais bem pago da liga, né? O bônus de assinatura não é também exatamente dos maiores, né? 13 milhões de dólares está aí mais ou menos na faixa do que a gente tem visto em contratos aí ao redor da liga e por volta aí de um quarto, mais ou menos, 25%, ao redor dessa porcentagem, né? E o total garantido também não é muito grande, 52% do contrato não é exatamente lá dos contratos com maior porcentagem de dinheiro garantido aí que a gente vê pela liga, né? Então, assim, num primeiro momento, né, os valores chama a atenção o valor total e o valor anual do contrato, mas, o percentual garantido e o bônus de assinatura não são exatamente lá muito altos, né. Então isso são pontos importantes aí para a gente discutir aí no final do vídeo, né. Mas antes disso, né, antes da gente fazer essa discussão final, vamos ver a estrutura do contrato, porque a estrutura do contrato ela diz muito mais para a gente o que, que o jogador significa para o clube do que exatamente os valores totais, né? Então vou colocar para vocês aí na tela a estrutura. Tá aí então. Então são aí 4 anos, né? 2023, 24, 25 e 26, né? E em 2023 ele tem um salário base bem baixinho, de 2 milhões de dólares, né? Então o bônus de assinatura, né? Se vocês se lembram, eu já fiz vários vídeos aqui no canal. O bônus de assinatura ele dilui igualmente ao longo dos anos do contrato, né? Então, para termos de cálculo de cap, né? Seriam 13 milhões de dólares dividido por 4 anos, então vai 13,25 milhões de dólares por ano. Então, em 2023 são 2 milhões de salário base, mais 3,25 milhões do bônus de assinatura, então ele tem um cap hit
bem baixinho, de 5,25 milhões de dólares, né. E obviamente se ele fosse cortado, todo o dinheiro que está garantido seria, contabilizado como dead cap, né, então 27 milhões de dólares. Então dá para ver aí que foi feita uma estrutura com um salário base bem baixinho no primeiro ano, para que ele não tenha muito cap hit em 2023. Já em 2024, aí a partir daí a coisa muda de figura, né. Então ele tem um salário de 12 milhões de dólares, 3,25 milhões de dólares do bônus de assinatura, e isso somado dá aí um cap hit de 15,25 milhões de dólares, e ele teria ainda 21,75 milhões de dólares, que seriam contabilizados como dead cap caso ele fosse cortado, né. Em 2025 ele vai ter um salário base de 11,49 milhões de dólares, 3,25 milhões de bônus de assinatura novamente, aí tem um bônus de elenco para ele de 0,51 milhões de dólares, né. Então o cap hit seria de 15,25 milhões e o dead cap seria de 6,5 milhões de dólares. Então dá para ver aí, né, que a partir de 2025, né, como o dead cap é menor que o cap hit, se ele fosse cortado, já haveria uma economia de cap aí, um pouco menos, de 9 milhões de dólares, 8,75 milhões de dólares, né. E em 2026 ele teria um salário, base de 11,99 milhões de dólares, um bônus de assinatura novamente de 3,25 milhões, mais uma vez um bônus de elenco de 0,51 milhões de dólares, 510 mil dólares, e um cap hit total de 16,25 milhões de dólares, com aí um dead cap de 3,25. Ou seja, você economizaria 13 milhões de dólares se cortasse o Ben Powers em 2026. Então, por essa estrutura, dá para ver que são 2 anos bastante garantidos, 2023 e 2024, e a partir do terceiro ano já há uma saída, relativamente, honrosa, vamos dizer assim. Não haveria muitos problemas e, seria uma economia de cap relativamente alta já a partir de 2025, e em 2026 também, né. Então podemos dizer que são 2 anos bastante seguros para o jogador, e a partir do terceiro ano já há uma porta de saída para o time, caso o desempenho dele não seja, dos mais satisfatórios, né. Isso na verdade é condizente com o total garantido no contrato, que é de 52%, né, do valor. Não é exatamente essa conta que a gente faz, porque tem a questão do bônus de assinatura, né, que vai sempre ser contabilizado como dead cap até o fim do contrato, mas ele dá mais ou menos uma ideia, né, se 52% do contrato está garantido, mais ou menos 50% do tempo ali, que é o que a gente viu, 2 dos 4 anos bastante seguros, é o que o jogador tem de estabilidade, né. Então, assim, algumas coisas, né, eu vou colocar de novo aqui a estrutura na tela. A gente pode ver o seguinte, então ele tem 2 anos aí que ele vai estar no elenco, né. A partir de 2025, a coisa já muda de figura. E na minha opinião, do jeito que foi estruturado o cap, jogando muito cap hit desse ano para os anos seguintes, eh, tornam aí a vida do Ben Powers um pouco difícil, principalmente em 2026. Com um cap hit de 16 milhões de dólares, eh, ele teria que estar aí, jogando muito bem, muito acima da média da liga para que se justifique você aí engolir um cap hit dessa magnitude, sendo que você poderia cortar ele e economizar aí uma boa grana. Então como é que eu vejo esse contrato do Ben Powers, né? Eu acho que no último ano, no pior dos casos, no último ano, se ele estiver jogando muito bem, eu acho que a gente vai tentar uma renovação com ele para reestruturar e diluir esse impacto, porque ele é muito alto para o final do contrato, né. Eh, Ao mesmo tempo, primeiro assim, falou-se muito em muito dinheiro que os Broncos investiram, cash, por causa do dono novo. Não vi, cash de cara, assim, não tem tanto, não é nada anormal para a liga, o bônus de assinatura não é, tão alto. E o salário base desse ano é extremamente baixo, apenas 2 milhões de dólares. Então, o que o Greg Pinner de fato, né, ou Ben Wall ou desculpa, né, o que o dono do Walmart lá, o Walton, ele tirou do bolso, né, para dar de cara aí para o Ben Powers, não é nada que você não veja aí liga fora, né.
Então essa é também uma observação que eu acho importante, porque falou-se muito que o Denver Broncos com dono, com cash no bolso, fez a diferença, na off-season esse ano. Eu tenho uma opinião diferente, eu não enxerguei isso e eu acho que o contrato do Ben Powers aí, o nosso primeiro, mostra exatamente isso. E os valores que ele recebeu de cara aí, dinheiro no bolso para assinar, não estão aí nada fora da liga. E eu acho assim, se ele for muito mal, depois de 2 anos ele tá fora. Eu acho que se ele for bem, mesmo assim o último ano é muito difícil dele ficar em Denver, sem uma reestruturação. E se ele, sabe, e só se ele for realmente, assim, muito acima da média para a gente ficar com ele em 2026 e mesmo assim com algum tipo de reestruturação, como a gente viu aqui. Beleza, galera? Então essa é a nossa primeira análise de contratos, Ben Powers, a gente vai seguir com a nossa série aqui no canal. Vamos soltar aí 2 vídeos por semana, né? E vocês já sabem, né, o Mile High Brasil está em diversas redes sociais, primeiramente aqui no canal do YouTube. Aí, inscreva-se no canal, clica aí no sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal. E a gente também está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você pode acompanhar as nossas lives também lá na Twitch. E se você puder, né, entra lá no Apoia-se, né, no www.apoia.se/Brasil, ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e ver os nossos planos de apoiador, né? Se você se interessar por algum deles e puder contribuir, vocês ajudam imensamente aqui o Mile High Brasil a continuar trazendo um conteúdo bacana para vocês, 100% em português. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.